Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Muito bem, então, irmãos e irmãs, como eu disse no início da Santa Missa, nós celebramos hoje o 4º domingo da Páscoa. E talvez para os mais atentos ou para os que têm um pouquinho mais de vivência de igreja, talvez vocês já tenham percebido que todo o 4º domingo da Páscoa, todo ano, é dedicado ao bom pastor. E essa imagem do pastor é muito cara para nós, muito preciosa para a nossa igreja. Desde o início da igreja, Jesus é representado como pastor. Aquele que leva a ovelha nos seus ombros. Aquele que, se preciso, quebra a perna da ovelha para que possa tirá-la do perigo. Esse é nosso mestre, esse é nosso Deus. Ele é o bom pastor. Como nós conhecemos bem, né, o Salmo 22, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus Cristo ressuscitado, vitorioso, não deixa faltar nada a nenhum de nós. E essa é a beleza da liturgia de hoje. Jesus é o nosso pastor. E não é qualquer pastor, ele é o bom pastor. Nós escutamos em outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, fazendo aquela distinção entre o pastor e o mercenário. No evangelho de hoje nós não escutamos, mas nós podemos lembrar disso. O mercenário, aquele que cuida das ovelhas, cuida somente pelo dinheiro, somente por aquilo que vai trazer de retorno a elas, pela lã, pelo leite, pela carne. Mas quando chega algum perigo, o mercenário se afasta e deixa as ovelhas para morrer. Seja algum ladrão, seja algum animal selvagem. Ele não protege o seu rebanho. Depois é só ele arrumar outras ovelhas e está tudo certo. O pastor não. O pastor é diferente. O pastor protege o seu rebanho com a sua vida. É o que nós escutamos no Evangelho hoje, né? Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Jesus é o pastor, o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. E é esse mistério pascal que nós celebramos, né? Jesus, o Deus encarnado, todo-poderoso, que dá a sua vida pelos seus filhos, que dá a sua vida pela humanidade. Jesus poderia muito bem ter sido um mercenário para conosco, não? Ele não precisaria ter dado a sua vida por nós, mas Ele escolheu isso porque Ele nos ama. Ele escolheu isso porque Ele tem esperança em nós. Ele escolheu, Ele aceitou dar a vida porque Ele quer que nós não nos percamos. E vejam só que paradoxo, né? Que contraposição. Nós estamos num extremo total da vontade de Jesus às vezes, né? Jesus quer que nós não nos percamos, mas nós às vezes procuramos a perdição. Nós às vezes queremos nos perder.
Vejam só, prestem atenção, Jesus não quer que nós nos percamos e nós às vezes procuramos nos perder. Vejam, isso, como eu disse semana passada também em algumas missas, isso é uma traição ao mistério pascal de Jesus. O Senhor deu a vida por nós, se desfez da sua divindade, se despojou da sua divindade, por amor a nós, e nós tratamos o amor de Jesus como qualquer coisa. Nós tratamos o amor de Jesus como qualquer coisinha que nós temos no nosso dia a dia. Não damos o real valor. E Jesus não é qualquer coisa. Jesus não é qualquer um. Jesus é Deus e é o bom pastor. E Ele cuida de nós. E que bom saber disso, né? Que alguém cuida de nós. Talvez na tua vida hoje você esteja desamparado, triste, sem esperança. Talvez não veja quem esteja do teu lado, mas lembre que o bom pastor cuida de você. Porque Ele é bom, porque Ele te ama. Se Ele chegou ao ponto de dar a vida por você, imagina o que Ele não pode fazer, né? Jesus cuida de nós, Jesus nos ama, Ele não quer que nós nos percamos. Outro ponto muito belo dessa liturgia do bom pastor é que as ovelhas escutam a voz do pastor. E isso também era algo interessante na época, né? Talvez nós aqui não tenhamos tanto contato com pastores, né? Nós saibamos talvez só por ouvir dizer, por ler as coisas. Eu mesmo nunca vi um pastor de ovelhas, mas pelo que a gente estuda da época, o pastor era tão íntimo, tão próximo das suas ovelhas, que ele chamava cada ovelha por um apelido, por um nome, e essa ovelha o escutava e o seguia, e só ouvia a sua voz. Se chegasse qualquer outro pastor, qualquer outra pessoa, a ovelha não seguia. E isso é muito belo, quando nós entendemos que Jesus é o pastor, né? É a voz de Jesus que nós precisamos escutar. É a voz de Jesus que nós precisamos ouvir. É a voz de Jesus que importa na nossa vida. Nada mais importa para nós. Nada mais deve ter valor a não ser a voz de Jesus. Ele é o bom pastor, nós somos as suas ovelhas, nós somos o seu rebanho, nós escutamos a sua voz. E nós precisamos pensar, né? Quais são as vozes que nós estamos escutando na nossa vida? Quais são as ordens que nós estamos obedecendo? Lembrem-se de semana passada, né? É melhor obedecer a Deus do que aos homens. E hoje também. É melhor escutar a voz do bom pastor do que escutar a voz dos mercenários do mundo, que não querem que nós tenhamos vida. Só querem que nós retornemos alguma coisa para eles. O bom pastor não é assim. O bom pastor quer a nossa vida do jeito que nós somos, com aquilo que nós podemos oferecer, mas Ele quer a nossa vida, Ele quer o nosso amor incondicional. Que vozes nós estamos ouvindo? Talvez estejamos escutando as nossas próprias vozes, né? Nós queremos guiar a nossa vida por aquilo que nós achamos que é certo. Talvez nós estejamos escutando as vozes das pessoas que estão ao nosso lado, quando essas pessoas nos mandam fazer coisas erradas. Talvez nós estejamos escutando a voz do pecado, a voz do maligno, e estamos deixando cada vez mais para trás a voz do bom pastor. E é interessante, eu sempre penso nisso, né? Como que nós somos teimosos, né? Nós sabemos que Jesus é o bom pastor. Nós sabemos que só Ele pode dar a vida. Nós sabemos que é a sua voz que nós devemos seguir. Por que que nós insistimos em seguir outras vozes? Por que que nós insistimos em seguir os mercenários do dia a dia, do mundo? Talvez nós falemos que Deus é bom, que Deus nos ama, que nós amamos a Deus. Talvez a gente fale isso da boca para fora. Porque se nós falássemos isso de coração, com sinceridade, nós estaríamos cada vez mais longe das coisas ruins, cada vez mais longe do mal. Vamos então, nesse tempo pascal, voltar para perto de Deus. Ele é o bom pastor. Ele cuida de nós. Ele nos ama. Nós somos as suas ovelhas, nós somos o seu rebanho, nós escutamos a sua voz.
E rejeitar a voz do pastor é como se nós impuséssemos a nós uma sentença de morte. Agora vejam de novo a diferença das coisas, né? A voz do pastor nos dá a vida. Quando nós rejeitamos a sua voz, nós aceitamos a morte, que foi o que aconteceu na primeira leitura. São Paulo e Barnabé foram evangelizar os judeus e esses não quiseram escutar a sua voz. O que os dois fizeram? Sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio evangelizar os pagãos, evangelizar aqueles que não eram judeus. Aquelas pessoas, aqueles judeus que já tinham uma fé em Deus, mas não acreditavam em Jesus, perderam salvação, perderam vida. Aceitaram outras coisas, aceitaram ficar naquela mesmice da vida deles, do dia a dia deles, naquela coisinha, empurrando com a barriga, e não aceitaram a salvação verdadeira de Jesus. Cuidado, que às vezes nós fazemos isso. A salvação de Jesus é para todos. E nós temos que tomar cuidado para nós não nos excluirmos da salvação de Deus. Porque Deus não exclui ninguém. Deus não se afasta de ninguém. Somos nós que nos afastamos dele. Somos nós que escolhemos não ouvir a sua voz, não seguir a sua voz. Como que nós não ouvimos a voz de Deus, né? Não amando as pessoas, não amando a sua igreja, não amando os pastores da igreja, não amando aqueles que precisam ser amados. Tomemos cuidado com isso. Quanto mais amor nós negamos a Deus, mais morte, mais desesperança entra na nossa vida, mais escuridão entra na nossa vida. E o bom pastor nos encaminha para a glória, como nós ouvimos na segunda leitura, né? Do Apocalipse. Quem são estes que estão vestidos de veste branca? São os que vieram da grande tribulação. E quantas tribulações nós não passamos na nossa vida, né? Quantas dificuldades, quantas decepções, quantos momentos de morte a vida não nos traz a cada momento, né? Talvez alguns de nós tenhamos ultimamente mais momentos de morte do que momentos de vida, né? Mas o que importa é nós estarmos aqui perto do pastor. A ovelha que está perto do pastor não sofre nada. A ovelha que está perto do pastor não morre, mas tem vida, porque é isso que o pastor quer. O pastor quer que as suas ovelhas tenham vida. Então, nos momentos de tristeza, nos momentos de medo, nos momentos de angústia, nos momentos de morte, não se afaste de Deus. Não se afaste do pastor. Não se afaste da igreja. Não é o caminho certo, não é o bom caminho. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, quanto mais perto do bom pastor nós permanecermos, mais vida nós vamos ganhar. As dificuldades virão, com certeza virão. Talvez virão mais ainda. Mas nós vamos estar perto do pastor. E ele cuida de nós, ele nos ama, ele nos acolhe. Foi até bonito escutar vocês hoje cantando o refrão do Salmo. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. É isso que todos nós proclamamos hoje a uma só voz. Nós somos o seu povo e o seu rebanho. Se o pastor é bom, como deve ser o rebanho desse pastor? Deve ser bom também. O bom pastor tem um bom rebanho. Que nós possamos então na Eucaristia de hoje lembrar sempre disso, comungando do seu corpo e do seu sangue imolados por nós, que nós sejamos bons. Ser bom não é ser perfeito. Ser bom não é não errar. Ser bom é permanecer perto daquilo que é bom. Permanecer perto do bom pastor. Ele te ama, ele dá a vida por você. Então aceite isso e não se afaste de Deus. Não é o melhor caminho. Hoje também, com essa celebração do bom pastor, nós celebramos duas coisas importantes, serei breve. Celebramos também a vocação dos padres, dos bispos, do nosso Papa, dos diáconos, os pastores da nossa igreja. Que nós possamos rezar por cada um deles, por nós que estamos aqui com vocês, por mim, pelo Padre André, pelo nosso bispo, pelo nosso Papa. A vida de pastor
Com certeza não é fácil, mas é necessária. Uma igreja sem pastor é uma igreja que não tem cabeça. E um corpo sem cabeça não subsiste. Rezemos então por toda a nossa igreja. Hoje também, esse final de semana, nós celebramos o Dia das Mães. Podemos dizer, fazer essa analogia, as grandes pastoras das nossas famílias, não? Elas que possam, a exemplo de Nossa Senhora, a Divina Pastora, possa ensinar a cada um de nós que estamos aqui, que somos filhos, as mães também que são filhas, que as mães possam ensinar sempre o caminho do amor. Essa é a missão de vocês, ensinar o caminho do amor. Nada mais do que isso. Coisas materiais, heranças, essas coisas passam. O amor não passa. O amor permanece, o amor subsiste. O amor vence tudo. Então, mães responsáveis, né, pelas famílias, ensinem o amor. O amor que vem de Deus, o amor que brota da cruz. Que Nossa Senhora, a nossa Divina Pastora e o nosso bom pastor Jesus possam nos ensinar os caminhos para a vida. Que Deus nos ajude.